Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Bahia, bora Bahia, minha porreta! O Bahia que vive um momento muito diferente, né, de tudo que o Bahia já teve na sua história. É tudo muito novo, tudo novidade, tudo que está acontecendo é uma porta diferente que está se abrindo, tudo é uma surpresa para a torcida do Bahia, que aí entra naquele momento de euforia, especulação, incertezas, mas a torcida do Bahia tem que viver o momento, tem que viver esse momento. Algumas coisas a gente gosta, outras a gente não gosta, mas é um momento que o Bahia está vivendo que daqui a algum tempo vai ser uma história contada para os futuros torcedores do Bahia. Então os torcedores atuais têm que viver esse momento com as coisas boas e as coisas ruins que esse momento traz. O canal, como eu disse, eu sempre falei, a galera aqui que acompanha o canal sabe que eu não sou de especulação, tá? Eu não sou de fazer especulação. Quem faz, está no direito. O canal, de repente, é desta maneira. E aqui eu não estou criticando, eu só não acompanho e não falo de especulação, porque eu não vou ficar falando de coisas de outros. Eu não tenho repórter, não tenho nada disso. Então, o que eu digo aqui é o que eu pesquiso pela internet. E, ultimamente, você pesquisar alguma coisa de real do Bahia não é uma tarefa das mais fáceis. Tá? Eu estava agora mesmo, hoje, dia 27 de dezembro de 2022, pouquinho após o almoço, 12h30, 1h da tarde, eu estava mandando mensagem para a nossa galera do WhatsApp, a galera do WhatsApp está de prova, eu querendo saber como é que estava o Bahia. Porque o site do Bahia, o site oficial do Esporte Clube Bahia, não está atualizado. Aí eu perguntei a alguns jogadores, fulano está lá? Não, aquilo já foi embora, foi não sei para onde. Aí o outro diz, não, ainda não foi não, ainda está lá. Ou seja, então ainda tem muita incerteza entre os torcedores do Bahia. Então eu venho falar aqui de fatos. O que é que tem de fato? Pesquisando, né, em vários locais, inclusive através do nosso WhatsApp, o Bahia tem já 10 jogadores. 3 já foram apresentados e 7 devem ser apresentados talvez até o final do ano. Pelo que parece que quinta-feira, aí, dia 29, vão ser apresentados outros jogadores. E tem alguns outros jogadores em negociação, que são especulações. Tá? Mas qual é o intuito do vídeo aqui? Essas 10 contratações está sendo falado aí, ventilado em tudo quanto é lugar. E as possíveis chegadas, né, aquelas mais certas, tá? Não é aqueles sonhos delirantes que a gente vê em alguns canais aí que fala do Bahia que viajam na maionese. Uma coisinha mais pé no chão. Para início de trabalho, tá legal? Então o que o Bahia trouxe até agora, o que o Bahia dispensou, o que ficou, para início de trabalho, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar. É o suficiente para esse início de trabalho? Sobre isso que a gente vai falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Bahia e meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 15 12, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time.
Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu repetir o meu ponto de vista. Tá? Tirando o Manchester City, que é o carro principal do Grupo City, o Bahia provavelmente será o clube aonde jogadores que o City pretenda usar na Inglaterra se destacando no Bahia. Ou seja, aqueles jogadores jovens, eu vejo o Bahia como o último estágio para o cara ir para a Europa. O Grupo City tem muitos times. Então, muitos desses jogadores jovens provavelmente vão fazer uma passagem pelo Bahia visando o time principal, o Manchester City, que é o principal, é o carro-chefe, ou até uma venda para o Grupo City ganhar o dinheiro. Então, eu vejo o Bahia, ou se eu fosse do Grupo City, eu vejo o Bahia como esse time que vai me dar uma boa noção se aquele jogador vai ter capacidade ou não. Porque o Campeonato Brasileiro é muito mais disputado que a maioria dos campeonatos. Eu não estou falando que é mais difícil. Eu estou falando que é mais disputado. Tá? Então, o Bahia, para o Grupo City, é muito interessante justamente por causa disso. E indo por essa linha, o Grupo City está contratando muitos jogadores jovens, promissores. Mas são jovens promissores. Você tem que ter um pé atrás. Aonde se destacaram, vai se destacar, é aposta, não é aposta. Então, nesse início de trabalho do Bahia, você não tem qualquer canal que você olhar aí, meu amigo torcedor do Bahia, que fizer qualquer tipo de previsão sobre o que vai ser o Bahia, tá falando mentira, irmão. Tá falando mentira. O treinador ainda vai encontrar o time. Ainda tem jogadores chegando. Ainda tem jogadores chegando. Então a pergunta é, até o prezado momento, para início de temporada, essas contratações são suficientes? Eu vou dizer, na minha opinião, sim. Falta outras contratações. Principalmente para as laterais. Principalmente para as laterais. Que eu acho que é o ponto que eu entendo que o Grupo City agora vai bater mais forte. As laterais. Então vamos lá. Aqui, eu dei uma pesquisada, né? Trouxe o volante Christian aí do Atlético Paranaense, que estava acertando os últimos detalhes, né, do contrato. O Christian, volante promissor, que eu vejo nesse cenário um jogador que possa assumir uma posição no time. O Diego Rosa, ao meia, se eu não estiver enganado, esse Diego Rosa ele foi do Grêmio, mas eu acho que ele foi da base do Vitória, se não estiver enganado. Acho que ele foi da base do Vitória, foi pro Grêmio, e do Grêmio pro Manchester City. O Manchester City agora empresta o Diego Rosa. Isso aí é outro detalhe importante para se falar. Por que eu digo, que eu estou perguntando, se é o suficiente para o início de trabalho? E eu digo que para mim é o suficiente,
mas precisa chegar pelo menos os 2 laterais. Um para cada lado. Porque o Grupo City tem muitos jogadores. Se ele observar que para esse início está mais difícil do que se imagina, ele pode remanejar jogadores que estão em outros times do Grupo City e mandar para o Bahia. Então dá para fazer esse movimento. Então, neste prezado momento, eu, olhando o que o Grupo City está trazendo, para esse início de temporada, eu acho que está suficiente. Se chegar mais, legal. Mas se não, eu acho que está suficiente para você começar o Campeonato Baiano, daqui a pouco você começar uma Copa do Nordeste, para você ter uma ideia, tá? Mais geral. Vi uma entrevista do treinador, do Renato, onde ele diz: eu preciso de jogadores experientes. Também acho que precisa. Os jogadores experientes que tem são jogadores remanescentes. Daniel, Mugni. Eu, sinceramente, eu não renovaria com o Goulart. Eu não ficaria com o Goulart. Minha opinião é dinheiro jogado fora. Mas opinião só, tá? Então, alguns jogadores mais experientes são remanescentes. Mas vejo eu que o Bahia precisa de jogadores experientes, mas que não sejam remanescentes de 2022. Precisa de alguns jogadores nesse ponto. Apesar de alguns jovens que o Grupo City trouxe, que já têm experiência, como, por exemplo, o Canu, o zagueiro, que, na minha opinião, vendo ele, que eu acompanhei aqui muito tempo no Botafogo, vejo o Canu como um dos líderes desse novo Bahia. Ele tem uma postura de líder. O Canu tem uma postura de líder. É dele, é natural dele. Não é forçado. É o jeito dele. Então, o Canu, acho muito pouco provável que não seja titular. O Bahia vai ter uma zaga completamente nova, um meio de zaga completamente novo. Provavelmente, um meio quase todo novo. Talvez um jogador no meio possa ficar, talvez o Mugni. Inicie a temporada ali, talvez, como titular. E provavelmente no ataque poderemos ter também algum remanescente de 2022. De repente, o Jacaré pode começar, né, ali como titular. Então, remanescentes de 2022 para esse time provavelmente serão muito poucos. Talvez, se não contratar um lateral a tempo, possa ser um lateral. Mas eu não acredito. Eu acredito que remanescente de 2022, para início de temporada, pode ter no máximo 3. Tá? No máximo 3 ou 2. Tá? Então, continuando. Aqui, já foram apresentados o Marcos Vitor, que é um zagueiro jovem, muito promissor do Ceará. O Canu, que eu acabei falando. E o Acevedo, que é o meia que veio do Grupo City, né? Que é ali um volante. Bom, acredito eu não sei se ele vai jogar com 2 ou com 3 volantes, mas eu acredito ali que ele possa fazer um meio de campo, pelo menos para começar. Não sei se o esquema dele vai ser com 3 atacantes, 2 jogadores abertos pela ponta, um centroavante, ou vai jogar num 4-4-2 clássico. Então eu não sei ainda estou pesquisando aí, mas eu acredito que o Acevedo, junto com o Christian, possam fazer uma dupla, né, de volante, tendo ali o Danielzinho ou o Diego Rosa ali na frente,
que é o meia, e talvez com o Mugni sendo o cara de mais experiência ali naquele meio. E talvez no ataque ele possa colocar ali o Biel ou iniciar com o Jacaré. E a especulação que se fala muito, que já está muito avançado, é o centroavante. Agora me fugiu o nome dele, rapaz. O centroavante. Cara, me fugiu o nome. O Everaldo, né? Que acho que está no Japão, se eu não tiver enganado. Eu acho que é isso. Se eu não tiver enganado, é o que está no Japão, que está vindo de graça. Deixa eu até dar uma olhada aqui, melhor nas minhas anotações. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. O Everaldo. Você ainda tem um atacante, o Kaique, né? Então, você tem opções já para o ataque, você tem opções para o meio, você tem opções para a zaga. O que falta é lateral, porque você tem um Biel ali para o ataque, você tem o goleiro Marcos Felipe, que deve começar, David Duarte, que era do Fluminense, o Kaique, que foi do Fluminense, vendido por 50 milhões, agora está vindo para o Bahia, foi lá para o Manchester City, está vindo para o Bahia, o Everaldo, o Christian, como eu falei. Tem algumas situações aí. Eu vi aqui aquele Wellington, que estava no Fluminense. O Wellington é fraco, desculpa, o Wellington é fraco, vai ser besteira contratar o Wellington. Então, dessas 10 contratações aqui, já tem certo: Marcos Vitor, Canu, Azevedo, Biel, Marcos Felipe, Davi Duarte, Diego Rosa, Kaique, Everaldo e Christian. Junto com os jogadores remanescentes, vejo que precisa ainda para lateral. Mas para início de trabalho, eu acho que é o suficiente. Como eu disse, precisa agora de alguns jogadores cascudos que não sejam remanescentes e laterais. Que na minha visão, eu acho que os laterais têm que ser jogadores com mais experiência. Não pode ser laterais muito jovens, tem que ser jogadores com experiência, porque as laterais hoje é uma base muito forte para qualquer time e precisa ter experiência. Então, meu amigo torcedor do Bahia, a minha análise é: até hoje, 27/12, as contratações do Bahia são suficientes para o início de trabalho. Ainda tem tempo para contratar, porque ainda tem a janela, né? E mais, a vantagem do Bahia é que o Grupo City tem muitos times, e o Bahia, se perceber, o treinador perceber, pode fazer uma movimentação de alguns jogadores, né, para encorpar esse time do Bahia para iniciar. Porque o campeonato principal do Bahia não é o Campeonato Baiano. Apesar de ter tido mudanças na Copa do Brasil, né, a Copa do Brasil agora tem uma mudança onde está dando uma importância maior ao campeonato regional, porque são as federações que vão definir os classificados para a Copa do Brasil. Uma das formas, né, vai ser as federações. Então as federações ganham mais força com isso. Então os campeonatos regionais têm uma importância maior, né? Mas o principal não é o Campeonato Baiano e não é a Copa do Nordeste. O principal para o Bahia é o Campeonato Brasileiro. E por mais que se esteja empolgado, o principal objetivo do Bahia é continuar na Série A. Qualquer coisa que se fale hoje, estão jogando no ventilador. Estão querendo like. Você não tem como planejar nada.
Porque o Bahia ainda não tem time. Então ele só está começando a treinar, está fazendo amistoso, parece um amistoso hoje, mas ainda não tem time. Ainda está chegando jogadores. O que o Bahia não pode cometer é o mesmo erro do Botafogo. Tá? Mas isso o Bahia não vai cometer, porque a SAF do Bahia já começa com pré-temporada, a do Botafogo não. Ele não teve uma pré-temporada. Ele já começou, a SAF começou com o carro andando. Então, foi mais difícil para o Botafogo. O Botafogo começou o ano com um time e terminou com outro. É esse erro que o Bahia não pode cometer. Porém, acho que não vai cometer justamente por causa disso, porque está tendo uma pré-temporada. Então, amigo torcedor do Bahia, minha análise. As 10 contratações, né? 3 que já foram apresentados, os outros 7 que serão apresentados, especulados, mais alguns que possam vir, para esse início, onde você tem um nível de exigência menor, que é no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, é o suficiente para você tirar como base o que vai precisar para o Campeonato Brasileiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!